Olá, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do tema Teoria Geral do Marketing Digital. E já nesse primeiro vídeo, quero falar para vocês sobre 3 temas que vai envolver muito o seu negócio, que relacionado à importância que ou você compreende o que está acontecendo, a necessidade do marketing digital, tanto na sua vida, se você precisa se autopromover ou promover a sua marca ou o seu negócio, ou se você fica usando um marketing de esperança e o seu negócio está correndo sérios riscos de sobrevivência. E também quero já afirmar também que o marketing digital ele já não é mais como era antes e ele mudou bastante. Então é sobre esse assunto que eu vou falar sobre esse vídeo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ramon, faço parte desse canal Soliveiro que você está assistindo, e se você possivelmente está assistindo no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, gostaria de conhecer os nossos outros canais, eu vou deixar aqui disponibilizado para você aqui embaixo, tá? Vai estar passando aqui. E se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho, tá? Para você não perder nenhuma atualização. Toda semana eu estou postando vídeo, toda semana eu estou postando conteúdo no Instagram, toda semana, todo dia tem stories, tá? Enquete com pergunta para você responder, tirar suas dúvidas, caixinha de pergunta, tá bom? E incluindo, né, associado com o Instagram, o Facebook. Tá bom? Então não deixe de se inscrever, faça parte dessa comunidade para que a gente cresça tanto em sabedoria como também em conhecimento, né? Afinal de contas, conhecimento, se você tem alguma dúvida se o conhecimento de fato custa caro, experimenta a ignorância. Eu uso falar essa frase com muita frequência. Isso é uma frase que realmente deva ser levado muito em consideração. Legal? Então, o marketing digital, ele no tempo dos primórdios, antigamente, era um tipo de marketing digital que hoje se mudou bastante. Está muito diferente, está muito mudado, e essa mudança ela se deu conta a vários fatores. Na época do Antigo Egito, uma obra de Sófocles dizia assim que havia uma esfinge. Se você não sabe o que é uma esfinge, aparecendo aqui na tela. Essa esfinge, ela ficava à espreita, ela guardava a segurança de um certo palácio. E nesse certo palácio que ela servia de guarda, ela propunha sempre para as pessoas que queriam entrar no palácio 2 charadas. E sempre quando as pessoas eram abordado com aquela charada, ela tinha tanto a opção de acertar quanto de errar. E na medida que as pessoas tinham o acesso ao palácio, correspondia a que elas acertavam. E ela sempre falava, ou você decifra a charada, ou eu te devoro. E no marketing digital, no mundo dos negócios, ou você entende o que está acontecendo, a revolução na internet, ou o seu negócio vai acabar sendo devorado por tudo isso, por todas essas empresas que estão buscando um certo tipo de inovação, um certo tipo de melhoria. E quando falamos de marketing digital, esse mesmo termo ele vai corresponder a quantos outros que você possivelmente já deve ter visto ou ouvido falar. Quando se trata de marketing online, marketing inbound, marketing mobile e todas essas ramificações, todas elas são uma maneira efetiva de mostrar que o marketing trabalha. São várias formas de dizer que como pessoas estão trabalhando com o seu tipo de marketing. E quando falamos de marketing, não necessariamente está falando somente de estratégias, mas também estamos falando de vendas. Estamos falando de fidelizar cliente, de
capturar uma venda com mais satisfação e oferecer depois uma campanha de remarketing. Quando se trata-se de estar aprendendo teorias sobre marketing digital, possivelmente, não sei se você já ouviu pessoas falando sobre esse tipo de marketing, que dá para fazer um plano de estratégia, que dá para fazer certos testes. Diante de tantos casos de sucesso e fracasso que já existe na internet, diante de tantas pessoas e estudo de casos reais, igual o estouro da bolha das empresas do ano de 2000, hoje, se a sua empresa, se você conhece alguma empresa que está aplicando um marketing e uma estratégia de que vai dar certo, né? Talvez dê certo. Essa estratégia é uma estratégia que o marketing ele já não se aplica mais a um marketing de esperança, e já é possível, já sim, de fato é possível já estar aplicando um planejamento que está mais próximo de uma realidade, um planejamento que dá mais certo. Então, esses tipos de estratégias e são estratégias que são fundamentais, e dentro dessas estratégias, sim, é possível você estar aprimorando elas, colocando alguma coisa de repente de uma experiência. Não necessariamente a gente vai acertar todas, né? Mas só que existem muitos casos que já estão comprovados, já que passam muito longe do acerto, assim como esse tal desse marketing de esperança, tá bom? Quero explicar para você a forma como você vai conseguir usar de maneira efetiva algumas mídias digitais de uma melhor maneira possível. E para mim conseguir explicar isso para você com um jeito que você vai entender, eu quero te contar uma história. Através dessa história, havia uma pessoa, e essa pessoa, ela simplesmente perguntou para um camponês. Ele falou assim: meu jovem, eu gostaria de saber sobre o tempo. Você sabe se vai chover hoje? E aí esse rapaz, ele pega e fala assim: ó, vamos fazer assim, depois da tarde você me pergunta de novo, que aí, ou seja, se por um acaso o seu estilo de negócio passar por uma realidade como essa, você vai ter que necessariamente passar por um problema, né, para você saber de fato que vai haver um prejuízo. Isso daí é muito sério, e se você puder prever isso daí, possivelmente, eu acho que seria muito interessante, né? Cada um, eu acho que não quer passar por certos tipos de constrangimento, e muito menos queda financeira, né, por simplesmente estar testando, e sim já fazer um planejamento certo, uma coisa que de fato vai funcionar, tá bom? E se você tem interesse nesse assunto e está gostando desse assunto que eu vou falar sobre marketing digital, é uma teoria ampla que eu vou falar, só que eu vou entrar um pouco mais a fundo agora. Eu quero falar para você sobre uma história de um rei que ele tinha o seu filho, onde esse seu filho, ele chegou no pai dele e perguntou assim: meu pai, eu percebo que você é um homem muito sábio e você consegue governar o seu reino com muita astúcia, com muita sabedoria, e eu gostaria de te pedir um conselho. Então o rei ficou surpreso ao ver o seu filho, o príncipe, fazer um tipo de pedido assim. Ele falou: claro, filho, e o que exatamente você gostaria que eu te ajudasse? Meu pai, eu gostaria que o senhor me ensinasse também, quando o senhor for passar esse seu reino para mim governar, eu gostaria também de já ter os conhecimentos para mim saber governar o meu reino, que o senhor vai passar para mim com muita sabedoria, assim como o senhor faz. Ele: tá legal, filho, faz assim. Existe um rio que margeia próximo aqui do palácio. Eu quero que você vá até o rio e volte quando você ter essa resposta. E aí o rei falou isso pro filho, o filho simplesmente pegou e falou: tudo bem. E ele saiu. Aí o príncipe chegou,
ficou olhando o rio, olhando, passou algumas horas olhando aquele rio e ele voltou embora para o palácio. Aí ele chegou na frente do rei e falou assim: olha, meu pai, eu descobri o jeito, né? Eu acho que eu devo ser igual os passarinhos, que passa de cima, né? Tem uma visão ampla do todo. E assim o rei fechou a cara, sério, falou assim: eu percebi que você não aprendeu nada. Amanhã você volta lá e vê se aprende alguma coisa. Chegando no dia seguinte, o príncipe voltou lá na margem do rio e ele ficou observando. Ele ficava olhando as águas, parecia que estavam tranquilas. Ele já sei. Aí ele voltou pro palácio, falou: pai, agora eu sei, eu descobri. Aí o pai falou: então diz, meu filho. Ele falou assim: eu devo governar o meu reino assim como as águas tranquilas do rio que corre tranquila, né, uma maneira serena. E o rei olhou sério e falou assim: você não aprendestes nada. Amanhã você volta lá e vê se aprende alguma coisa. Então o príncipe saiu da presença do rei e aí no outro dia ele retornou às margens do rio e ele ficou olhando. E assim, essa história de ir lá e perguntar para o rei, isso se prolongou por alguns dias, foram várias tentativas, até que chegou um dia que o príncipe chegou na margem e aí ele ficou olhando e quase que por um impulso, um instinto, ele foi pular no meio desse rio aí. E nisso que ele pegou, ele saiu correndo e pulou no rio. E nisso que ele pulou no rio, ele percebeu que, mesmo ele estando na margem do rio, ele pensou que a água do rio estava correndo de uma maneira tranquila. E aí ele começou meio que nadar contra a correnteza, e a correnteza começou a levar ele, e ele meio que nadando, chegou uma hora que ele cansou de ficar tentando ir contra, e ele simplesmente deixou que as águas do rio levassem ele para algumas águas mais tranquilas. E no momento que ele fez isso, ele percebeu que ele chegou em uma parte que desagou, o rio já estava mais parado, não tinha tanta correnteza assim, e ele mesmo de dentro do rio, ele reparou que estava o ferreiro mexendo com as suas coisas, mexendo com o seu tipo de trabalho, tinha as mulheres na margem do rio lavando suas roupas, e com isso ele foi percebendo a imensidão do reino que ele possuía, né, que o pai dele possuía na realidade, e ele era herdeiro daquilo. E aí ele percebeu que é muito interessante que ele foi assim que ele mergulhou, né, nas águas, ele foi arrastado com aquilo tudo, né? E aí ele saiu correndo e agora sim, aí ele saiu todo empolgado e chegou no pai dele e falou assim: olha, pai, agora eu aprendi a lição. Chegou todo molhado. O pai falou: então, já me conta então, meu filho. Ele: então, pai, eu simplesmente, meio que por instinto, eu saí correndo, pulei nas águas e eu fui arrastado. E na hora que eu cheguei lá, eu percebi a grandeza do nosso reino, do nosso povo trabalhando, percebi as dificuldades que eles têm, as necessidades que eles precisam, e nisso eu percebi a grandeza. Isso não foi possível enquanto que eu estava vigiando o reino de uma maneira distante. Na medida que eu entrei, né, mergulhei mesmo, aí sim foi possível ter uma noção desse todo. E essa história, ela vem passar uma conclusão que, se você hoje, na sua estratégia de marketing digital, mesmo você sabendo de muitas coisas que eu ainda vou falar, que eu estou falando e ainda vou falar aqui, é muito interessante que você arrume um jeito de pôr isso em prática, tá bom? Porque se por um acaso você deixar esse conhecimento parado, a nossa cabeça é uma cabeça que guarda muito conhecimento, porém também corre o risco de esquecer com muita facilidade. E pensando, te colocando você, se comparando, né, assim como aquele príncipe,
é muito interessante que você mergulhe nas águas do marketing digital e esteja a par de todas as dificuldades, de tudo aquilo que você realmente vai precisar para que você consiga deslanchar de vez o seu marketing digital. E nesse marketing digital que eu venho falar para você, ele desde os tempos que iniciou a internet, o que se entendia na primeira década do século 21 era que simplesmente havia uma grande limitação e o marketing digital que acontecia, ele acontecia dentro de uma única plataforma. E essa plataforma que eu me refiro é a plataforma dos computadores. Afinal de contas, como a internet ela ainda não tinha se desenvolvido de tal maneira que fosse possível que desse para utilizar, assim como uma grande vantagem que nós temos hoje, a única maneira de se fazer marketing digital que se entendia era através do Google, utilizando o computador, né, através das otimizações na ferramenta dos buscadores, que é mais conhecido como SEO, e também propriamente as campanhas publicitárias através dos links patrocinados, que é mais conhecido como SEM. Então, esse estilo de fazer marketing muito limitado e esse estilo muito limitado de se fazer marketing, ele teve as suas vantagens e nesse tipo de vantagem, muitas pessoas achavam que simplesmente o jeito mais efetivo de se fazer marketing era simplesmente quando tinha a condição de se construir uma página de site. O único jeito de se fazer marketing digital era o jeito de se fazer anúncios em links patrocinados. Só que isso se estendeu até por um bom tempo. Só que isso já caiu, não é que caiu no desuso, como veio a expansão, o universo inteiro, global, online, ele sofreu uma grande mutação de tecnologias que é muito interessante que você não ignore, né, essa expansão que aconteceu. E traduzindo em outras palavras, o jeito antigo de se fazer marketing, hoje já temos um jeito muito inovador. Mas mesmo sabendo disso, o que eu quero passar para você agora é simplesmente que esse jeito de se fazer marketing que era feito antigamente, ele tinha duas condições, era um modelo muito abrangente. Assim como a internet ela era muito abrangente, que eu falo é porque ela era muito aberta, só que ela era destinada a simplesmente um único dispositivo, um único local de acesso. E quando as pessoas estavam longe de suas casas, sem os seus computadores, não tinham acesso a esse tipo de informação e, consequentemente, não era possível estar totalmente conectado com aquilo que estava acontecendo no mundo virtual. Então, sabendo disso, uma segunda maneira que veio mostrar que essa forma de fazer marketing era muito limitada, quando veio os dispositivos móveis, que assim mostraram que quando um jeito de mídia ficava simplesmente totalmente restrita aos computadores de mesa, laptops, isso daí era assim de fato uma limitação que, na medida que houve uma expansão para que outros dispositivos, assim como as tecnologias, correram a favor disso, isso relativamente teve um ganho significativo e assim, consequentemente, houve uma grande evolução no jeito de se fazer marketing, muito melhorado, muito mais satisfatório do que há 20 anos atrás. Para explicar esse universo, essa expansão no ambiente digital, é muito interessante a gente lembrar que a internet ela é um campo
que ela conecta pessoas, conecta dispositivo das pessoas a outros dispositivos de outras pessoas. E pensando nessa hipótese, que é verdade, isso daí ela sofreu uma grande mutação, uma grande evolução. E por conta dessa grande evolução, muitos comércios, muitos negócios passaram a ser totalmente digitais, totalmente online e totalmente funcional. Afinal de contas, assim como um grande exemplo que eu quero me referir aqui é o site da Amazon, que é um negócio digital. Ele simplesmente é um elo entre as empresas e faz isso acontecer com muita excelência, né, através de um grande portal, um mega de um e-commerce, assim como outras empresas também utilizam a modalidade dessa expansão a seu favor. Com a vinda de alguns dispositivos móveis, né, houve uma grande evolução nas redes sociais, e sabendo disso, as redes sociais se tornaram ainda mais acessíveis a muitas outras pessoas. Afinal de contas, essas pessoas já tinham a possibilidade de acessar a sua internet, né, e isso também houve uma grande evolução, mas tiveram a possibilidade de acessar as redes sociais pelo um celular, né, pelo um dispositivo móvel, de repente um tablet, e isso favoreceu bastante. Então, de uma maneira bem resumida, eu quero apresentar para você uma lista das principais tecnologias. Tem o iPhone, consolida o conceito de smartphone, permitindo o acesso à internet por meio de aplicações móveis, as apps. O Android permite a rápida evolução dos smartphones com um sistema operacional padronizado e a criação das apps que rodam em múltiplos dispositivos. Apps permitem o uso da internet para aplicações simples e cotidianas. Tablets quebram a barreira das telas que separava a televisão, o computador e o celular. Os smartwatches permitem a conexão automática de nossas atividades com a prática de esportes com aplicação online. A internet das coisas conecta nossos eletrodomésticos, carros, equipamentos e dispositivos à internet, automatizando múltiplas aplicações cotidianas. Cloud Computing permite que nossos arquivos, fotos, vídeos e dados sejam armazenados na internet e estejam disponíveis ao instante em qualquer computador. Acesso em banda larga 4G ou 5G. Cria um acesso rápido à internet, acelerando o desenvolvimento de muitas aplicações e novos usos para a rede. Streaming de vídeo. Disponibiliza o acesso ao vídeo sob demanda, rompendo a lógica da programação da televisão e expande a produção audiovisual independente. AR, VR, geolocalização. Viabilizam a criação de novas interfaces interativas, como aplicações de imersão em realidade virtual, reconhecimento de padrões e realidade aumentada, e a geolocalização dos dispositivos de onde acessa o usuário. A inteligência artificial, em particular, as aplicações específicas como assistentes virtuais, permitem desde a criação de um atendimento online virtual até o reconhecimento de imagens e produtos, permitindo uma maior automatização do atendimento ao consumidor. Big Data, talvez uma das áreas menos compreendidas e mais vanguardistas da era digital, permite a análise matemática do comportamento
e do consumo dos hábitos do consumidor, criando padrões e previsões de uso presente e futuro. Ou seja, todas essas grandes inovações, desde a hora que acordamos com o despertador, acessamos a internet logo ao acordar, olhamos uma notificação através de uma ferramenta de comunicação instantânea, mais conhecida como WhatsApp, e logo em seguida acessamos de repente um portal para ver um blog, uma notícia, não sei se é o seu caso, mas no decorrer do dia recebemos um e-mail, temos a possibilidade de assistir uma televisão, enfim, de estar em contato com a internet. Isso não quer dizer que a internet ela gira em torno desses dispositivos, que o nosso marketing digital vai girar em torno desses dispositivos, porque assim como um erro que acontecia no passado era de achar que o marketing digital girava em torno do Google, assim como pode correr o risco de algumas pessoas acharem que esse marketing digital ele vai girar em torno desses certos dispositivos. E com a grande expansão da internet, ela se tornou, o que antes era algo mais simples, se tornou algo muito mais rico e complexo. Não basta simplesmente saber dessa expansão de fato e saber de toda essa história, mesmo sabendo que você agora já tem uma noção de uma necessidade que o marketing digital pode favorecer o seu negócio, ainda assim é muito importante você estar a par das estratégias do marketing digital que vai permear tudo isso daí de uma maneira que vai de repente pincelar ou simplesmente trabalhar de uma maneira introduzida de fato em cada um desses ambientes online, se assim for o seu estilo de negócios. Então, de uma maneira geral, esse primeiro vídeo foi somente para falar para você como esse nível de expansão aconteceu, e já no próximo vídeo que eu vou estar repassando para você, você já vai estar a par de um modelo de estratégias digitais, que isso vai favorecer ainda mais você avançar no conhecimento no marketing digital. E se esse vídeo deixei alguma dúvida, eu gostaria que você deixasse nos comentários. Se por um acaso você gostou desse vídeo, compartilhe com uma pessoa, com duas pessoas, que você saiba que precisamente vai gostar de saber também desse tipo de conteúdo, que precisa, trabalha com marketing digital e precisaria aprimorar um pouquinho mais o seu conhecimento. Assim como também eu peço para que você curte esse vídeo, assim, porque quando você faz esse tipo de interação, para você pode ser que não seja nada, mas para mim me ajuda demais, porque o algoritmo da plataforma ele vai permitir expandir esse vídeo para outras pessoas que possivelmente também estão buscando o mesmo que você está buscando hoje, tá bom? Se você não é inscrito, vou deixar aqui abaixo os meus canais para que você conheça e acesse tanto no YouTube, Facebook, Instagram, tá legal? E desde já eu venho agradecer a você a sua atenção por ter acompanhado esse vídeo e não deixe de maratonar os próximos vídeos. Acredito que à medida que nós formos avançando no conhecimento, cada vez mais você vai se sentir mais próximo daquilo que você está buscando. Afinal de contas, ficar olhando a internet e o mundo dos negócios de uma maneira de um lado de fora é muito mais interessante quando a gente está dentro, mergulhado no rio, assim como a história do menino príncipe que eu contei, tá legal? Então desde já eu deixo um abraço e agradeço muito a sua atenção.